Saudações no nome do Criador Yahweh, no nome de Salvador Yahweh. Saudações a todos os irmãos, todas as irmãs, todos os povos. Que o Criador eterno Yahweh e o Salvador Yahweh Mashiach ungido te abençoe, te guarde e te livre de todos os males sempre. Estamos aqui juntos mais uma vez para aprendermos mais com o Salvador Yahweh das Escrituras, para aprendermos mais, daquilo que o Criador quer que nós façamos para Ele, daquilo que Ele quer que nós aprendemos cada dia mais para evoluirmos espiritualmente, tá? E estarmos com nossas armaduras sempre completas, intactas, sem danos, tá, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos aprender hoje, sobre as tentações, tá? Vamos entender o porquê das tentações, o porquê que elas vêm, tá, em nossas vidas, porquê que elas chegam até a nós. É muito importante nós sabermos disso, porque quando a gente entende o porquê das tentações, o porquê das provações, nós ficamos mais sábios, nós sabemos e lidar com as situações quando ela chega até nós. Então, nós temos que entender primeiramente o porquê que as provações, as tentações chegam a nós, para que quando elas cheguem até a nós, nós possamos saber como agir, como administrar, tá? Para que a gente não venha nunca pecar contra o Criador Yahweh, para que a gente sempre venha estar ali debaixo da obediência, debaixo da vontade dele. Então, vamos lá. E as Escrituras, elas nos ensinam, tá, a compreender as tentações, as provações, ok? Então, vamos lá. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Yahweh, que vós não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então veja, aqui está falando e deixando bem claro, veja, não veio sobre vós tentação senão humana. O que a palavra está querendo nos dizer? Não veio tentação sobre nós, não vai vir uma tentação sobre nós que nós não podemos suportar, tá? E Yahweh só coloca sobre nós aquilo que nós podemos suportar, tá? Então, ele sabe a medida certa para todas as coisas. Ele não vai te dar um fardo que você não possa suportar, tá? Ele não vai te dar uma luta que você não possa suportar. É isso que a palavra está nos dizendo, é isso que a palavra está nos guiando. Então, por isso que o Criador Yahweh fala: olha, eu não vou colocar sobre vós senão tentação humana. O que é tentação humana? É aquilo que nós podemos suportar, é aquilo que nossa mente, nosso tempo, tá, pode suportar. E porque o Criador, ele sabe do teu limite, do meu limite, ele sabe do que tu pode carregar, daquilo que eu posso carregar. Então, ele não nos dá provações e um fardo que nós não possamos carregar. Então, se nós estamos passando por luta, por provações, essas provações, essas lutas estão vindo na medida certa, numa medida que ele sabe que nós vamos suportar. Então, por isso que aqui em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, deixa bem claro: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Yahweh, que vós não deixará tentar acima do que podeis. Então, veja, maior é Yahweh, que não vai deixar que vocês sejam tentados acima do que vocês podeis. Então, Yahweh nunca vai passar por cima, tá? Das nossas limitações. Ele sabe da força da pouca força que nós temos, né? Então, tudo que ele nos dá na medida certa, tá, irmãos? Porque ele sabe que nós temos um limite, né? Nós temos um limite. Então,
Ele sabe como enviar tudo em nossas vidas. E aí ele continua dizendo, olha isso. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então veja, vem as provações, vem as tentações, vem as lutas, mas ele está dizendo que com a tentação também vem o escape. Então ele sempre vai te colocar em tua frente uma maneira de tu sair dessa tentação, uma maneira de você sair dessa provação, dessa luta. Sempre para os seus filhos que são obedientes, ele sempre vai dar o escape, ele sempre vai mostrar a solução, ele sempre vai te guiar da forma correta para que você vença o obstáculo, para que você vença a tentação, para que você vença a provação. Então, junto com a tentação, com as provações, também vem o que? O escape, como ele está dizendo. Veja, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, quando vem sobre nós as tentações, as provações, ele também, o Altíssimo vai nos dar o escape para que nós possamos suportar a tentação, para que nós possamos suportar o tempo da aprovação, que muitas das vezes o tempo da aprovação não é um curto tempo. Muitas das vezes nós somos provados por meses, muitas das vezes por anos. Mas ele está dizendo, eu vou dar o escape para que vocês possam suportar esse tempo de provação. Eu vou mostrar para vocês que mesmo vindo as tentações, as provações, eu estou com vocês. Então, nós precisamos entender esta palavra para que na hora das provações, das tentações que chegam até nós não entrarmos em desespero. Porque o desespero faz com que a gente não enxergue as soluções que o Criador está querendo nos mostrar no meio daquela dificuldade, no meio daquela provação. Muitas das vezes o desespero não faz a gente enxergar que sempre haverá um escape, porque Yahweh não nos tenta fora do nosso limite. Ele sabe o quanto nós podemos suportar e o quanto nós também não podemos. Então ele é perfeito em todas as coisas e como ele faz. Então por isso, quando nós entendemos o porquê que nós somos provados, o porquê que nós muitas das vezes passamos por grandes lutas, grandes batalhas, se nós não entendemos essa palavra, quando essas lutas, essas batalhas chegarem até nós, rapidamente a gente se desespera e esquece que Yahweh está dizendo, eu vou dar o escape para vocês suportar tudo isso. Então, nós precisamos nos tranquilizar nesses momentos e entender o que o Criador Yahweh já decretou sobre nós, né? Continuamos, vamos lá, vamos em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Veja, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tu és bem-aventurado quando tu está sendo provado e quando tu suporta essa provação. Tu és bem-aventurado muitas das vezes quando você é tentado por algo, mas vem uma força maior dentro de você e que você diz não àquela tentação. Tu estás sendo bem-aventurado, tu estás brilhando diante os olhos do Altíssimo. Então, bem-aventurado quando nós somos provados, bem-aventurado nós somos quando nós somos perseguidos, bem-aventurado nós somos quando nós somos abandonados muitas das vezes, bem-aventurado tu serás se tu suportar com sabedoria, com inteligência, todas essas coisas, sem desespero, sem querer recuar para trás. Então veja, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O que é você suportar com perseverança? A palavra perseverança significa você não desistir, significa o mundo está desabando sobre sua cabeça, mas você não desiste, porque você tem certeza do que você quer,
porque você ama o teu Criador acima de tudo, de todos e todas as coisas. Então, é você ser perseverante na hora da provação. É mesmo quando você está sendo provado, você não desistir, porque aí sim tu serás bem-aventurado. Tu brilhará aos olhos do Altíssimo. Então veja que palavra tremenda. É por isso que nós não podemos achar que as provações é algo que veio para nos derrubar, é algo que veio para nos destruir. Não, irmãos. A provação veio para moldar o nosso caráter. A provação veio para moldar o nosso caráter. A provação vem para mostrar realmente se nós realmente amamos ao Criador e ao de todo o nosso coração e não com fingimento. O próprio Mashiach foi provado no deserto, mas ali ele mostrou a fidelidade dele com o pai dele. Ele mostrou a fidelidade com o pai dele. E ele disse não a tudo que o maligno lhe ofereceu. Assim também temos que ser nós. Assim também temos que ser nós, temos que imitar esse grande exemplo que o Mashiach deixou para nós. Então, as provações vêm exatamente para isso, para moldar o meu caráter, o seu caráter, para revelar realmente o que há dentro de nós, para mostrar realmente se aqueles que se dizem amar ao Criador ama verdadeiramente. É na hora da provação, é na hora da perseguição que o amor verdadeiro se revela. Porque quando tudo está bem é muito fácil dizer que ama ao Criador. Mas nós precisamos realmente, e só provamos que amamos Ele verdadeiramente quando passamos pela provação e continuamos ali perseverando, dizendo não, Pai, eu vou continuar contigo, mesmo na provação eu vou continuar contigo, mesmo na provação, na dor, eu vou continuar te obedecendo, eu vou continuar te agradando, eu vou perseverar, não irei desistir. Então, se você agir assim, tu será como a palavra está dizendo, bem-aventurado, aquele que persevera na provação. Aí o versículo continua, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o ungido Yahushua prometeu aos que o amam. Veja, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o ungido Yahushua prometeu aos que o amam. Então veja, as tentações, as provações vêm com um propósito. Vem com um propósito de moldar o nosso caráter, para que naquele grande dia nós possamos ser aprovados por Yahushua Mashiach e receber a coroa. Então não tem como ser aprovado se você não passa pela prova, se você não passa pela luta, se você não passa pela dor. Então esses que não querem passar por dor nenhuma, por luta alguma, por dificuldade alguma, querem viver sempre no bem bom, não tem como você ser aprovado. Porque para a gente ser aprovado em alguma coisa, primeiro tem que passar pela prova. Tem que passar pelo teste. É isso que a palavra está nos dizendo. Então nós não fomos chamados para viver com covardia dentro de nós, querendo sempre o bem bom, querendo sempre aquele lugar de extremo conforto, que não passa por luta, que não passa por dificuldade. Um servo e uma serva do Eterno não tem esse prazer, não tem. Nem o seu próprio filho de Yahweh dos exércitos, Yahushua Mashiach, teve esse prazer de viver no bem bom. Enquanto ele pisou nessa terra, foi luta todos os dias, perseguição todos os dias, calúnia todos os dias. Então nós
Temos que ver o que ele passou e o que ele teve de passar. Então, nós também vamos passar por grandes provações. Então, isso não significa que é algo ruim, não. Significa que o Eterno quer moldar o nosso caráter para que nós possamos ser aprovados. Então, quando você renega a prova, quando você desiste no meio de uma batalha, no meio de uma luta, você está renegando ser aprovado lá na frente, porque para você ser aprovado lá na frente por Yahushua, tem que passar primeiro pelo deserto das lutas, das dificuldades, do choro, da dor. Porque todo aquele que anda com a verdade, todo aquele que anda com a verdade dentro de si, todo aquele que anda com a fidelidade para com o seu Criador dentro de si, esse será perseguido, esse será caluniado, esse receberá muitas zombarias. Então, só vive no bem bom quem não anda na verdade. Só vive sem ser perseguido quem não anda na verdade, quem não anda na obediência, quem faz tudo de qualquer maneira. Mas quem defende aos mandamentos do Criador, quem guarda os mandamentos do Criador por intermédio de Yahushua Mashiach, quem defende a verdade, quem luta todos os dias para estar debaixo de obediência, debaixo de fidelidade, assim como o Mashiach esteve, será perseguido, passará por grandes lutas, grandes batalhas, muito choro, muita lágrima escorre dos nossos olhos. Mas não podemos esquecer, passamos por tudo isso, para naquele grande dia, como a palavra está dizendo, receber a coroa ao qual o ungido Yahushua prometeu. É isso que nós temos que nos apegar a esta palavra que nos dá força nos momentos difíceis, irmãos. É no momento mais de dificuldade que nós temos que lembrar do que está prescrito nas Escrituras, para que a gente não se perca. Então, a palavra está nos mostrando claramente como uma água cristalina e pura, nos mostrando, não fujam das provações, passem por ela com perseverança, não queiram só viver no bem bom, só para não passar por luta nenhuma. Isso não existe para nós. Porque o nosso descanso, irmãos, não é nesta terra. Aquele que descansar nessa terra perderá o descanso no reino dos céus. Mas aquele que muitas provações, muitas lutas tiver nessa terra, receberá o descanso no reino dos céus. Enquanto nessa terra nós estivermos, como servos do Altíssimo, como seguidor do Mashiach, nós nesta terra vamos passar por luta todos os dias de nossas vidas, enquanto nós andarmos na verdade, na obediência e na fidelidade. Lutas virão até a mim, até você, porque o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso está reservado num lugar chamado Reino dos Céus. Só lá nós descansaremos para todo sempre. Só lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, é guerra, é luta, é batalha travada. E nós vencemos orando, jejuando, perseverando, crendo, sendo fiel. É assim que nós vencemos. Mas aqueles que escolherem o bem bom da terra, aqueles que escolherem descansar aqui, aqueles que escolhem recuar, porque não querem passar por dor e nem por sofrimento, esses perderão o descanso no reino dos céus. Descansarão por um curto tempo aqui, mas irão se arrepender por ter escolhido a vida mansa aqui e perder a eternidade no reino dos céus.
Então, se tivermos de chorar, que choramos agora. Se tivermos de passar por sofrimento, que passamos agora. Se tivermos de sermos provados, que sejamos agora para sermos aprovados naquele grande dia. Eu escolho sentir o amargo agora, aqui na terra, para no reino dos céus eu receber o doce. Eu não quero o doce das coisas terrenas agora, para naquele grande dia receber o amargo das trevas. Eu prefiro sentir as dores agora. Eu prefiro sentir as dores e o amargo agora. Eu prefiro que meus olhos chorem agora pelas muitas lutas. Eu prefiro toda a dor agora enquanto eu estou na terra. Para naquele grande dia, para que naquele grande dia eu ouça da boca do Machei Yahushua que tu estás aprovado. Porque tu suportou na terra toda dor, toda perseguição, toda provação. Tu disse não às tentações, então toma agora a tua coroa. E agora sim tu terás descanso. É isso que eu quero. É isso que o Eterno está falando contigo. É isso que o Eterno está falando contigo. É isso que Ele vem colocando esta palavra no meu coração esses dias. E é por isso que eu estou aqui também, compartilhando com vocês, porque o bem que eu quero para mim, eu quero para você que está aí também. Eu não quero só o meu próprio bem. Eu quero o bem de vocês também. Eu não quero só eu entrar no reino, eu quero que vocês entrem também. Louvado seja Yahweh. Então não se esqueça. A provação vem até a nós, para que possamos suportá-la com perseverança, para naquele grande dia nós sermos aprovados e receber a coroa do ungido Yahushua, assim como foi prometido. E veja que quem ama ao Criador de todo o seu coração, ele aceita passar pelo deserto. Ele não murmura, ele não critica o seu Criador, porque ele o ama verdadeiramente e sabe que tudo o que o Altíssimo faz é porque é o melhor para você, para mim. É porque Ele quer formar grandes soldados na sua seara. É porque Ele quer tirar de nós toda a covardia que possa existir em nossos corações. Então por isso que Ele está com as provações e com as lutas que Ele nos envia, por isso que Ele faz isso para moldar o nosso caráter, para que se revele dentro de nós verdadeiramente quem nós somos para com Ele, se realmente nós somos fiéis, ou só o amamos com boca e palavras, e não com ações fiéis. Continuamos, vamos lá em Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim: irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Veja, nós, o que Yahweh quer de nós para com os nossos semelhantes, para com os nossos irmãos. Veja, olha o que ele está dizendo: vós os espirituais, porque só aqueles que realmente carregam o Espírito do Altíssimo dentro de nós, está sobre ele uma característica muito grande, que é a da mansidão. Ele é manso para com o seu próximo. Ele é manso, ele não é arrogante. Em vez dele enxutar o seu próximo para longe, ele traz para perto, corrige de forma sábia, usando as escrituras de forma sábia, não com soberba, porque não adianta usar as escrituras para corrigir ao próximo, mas dentro de si, usando ao mesmo tempo soberba, arrogância, não. Temos que usar a escritura para corrigir
aquele que teve uma falta, como o Eterno está dizendo. O que o Eterno está dizendo? Corrige o teu irmão que cometeu uma falta, mas corrige com sabedoria. Corrige ele com espírito de mansidão, não com arrogância, não com soberba, não expulsando ele para longe, não bloqueando ele da tua agenda telefônica, mas corrige ele com sabedoria. Então nós, os espirituais, veja, ele está dizendo os espirituais. Então tem muitos que não são espirituais. Fala do Eterno, fala do nome do seu filho, prega a sua palavra. Mas quando ele abre a boca para corrigir alguém, você vê ali a arrogância, a soberba. Você vê que ele expulsa as pessoas ao seu redor só porque cometeu uma falta, em vez de ali corrigir no pessoal e não expulsar, não bloquear. Então nós temos que estar atento para quem realmente é espiritual, porque o maligno está aí dentro de muitos, enganando a muitos, se dizendo ser espirituais, mas por dentro são carregados de soberba e arrogância. Temos que ter cuidado para não sermos enganados. Então veja, irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós os espirituais corrigi esse tal com espírito de mansidão. O Eterno está falando, ó, se ele errou, se ele cometeu uma falta, não passa a mão em cima do erro dele, tá? Não finge que ele não errou, não passa a mão em cima do erro dele. Corrige ele, mas quero que corrija com sabedoria. Corrige ele com mansidão. Não expondo ele à vergonha, mas chamando ele no pessoal ali e corrigindo. Não é expulsando o nosso próximo de nossa volta que nós vamos trazer estas pessoas para a verdade e corrigi-las. Não é expulsando, não é bloqueando, não é tratando mal, não é não dando um bom dia, uma boa tarde, não é não sabendo escutar, mas é com espírito de mansidão. E só quem tem esse espírito de mansidão são os espirituais que carregam dentro de si o Espírito do Eterno. Então o Eterno está deixando bem claro. Não quero que passe a mão naquele que cometeu uma falta. Quero que vocês o corrijam, mas de maneira sábia. Porque quando uma pessoa comete uma falta, e você sabe que ela está indo ali contra aquilo que o Eterno decretou, não é você expulsando ela que você vai mostrar para ela o erro. Não é você tirando ela da sua vida que você vai mostrar para ela que ela cometeu um erro. Mas é você dizendo, olha, vem aqui, deixa eu só te mostrar algo rapidinho. Deixa eu te mostrar, olha, isso aqui que você fez, ó, tá indo contra a palavra, tá indo contra a vontade do Criador, tá bom? Mas tem uma solução, pede perdão, não comete mais essa falta que você cometeu. E eu tô aqui contigo para te ajudar em oração, em jejum. Quando quiser pode me ligar. Quando precisar de alguma coisa me liga, me manda uma mensagem que eu vou te responder. É assim que nós temos que agir, não é expulsando, irmãos. E muitos irmãos, infelizmente, por falta de sabedoria, têm perdido muitas vidas por causa dessa arrogância. Por falta de mansidão. De achar que só ele sabe. Não, muitos têm perdido muitas vidas por conta disso. Por falta de sabedoria, porque está com essa soberba dentro de si.
porque acha que é espiritual, acha que está com o Espírito do Eterno, mas não está. Só de agir dessa forma, a palavra está dizendo, não tem o meu Espírito. Quem age com arrogância, com falta de mansidão, não tem o meu Espírito. Fala meu nome, fala o nome do meu filho, prega a minha palavra, mas eu não estou nele, nem ele está em mim, porque aqueles que eu estou neles e eles estão em mim, são mansos, humildes, carregados de sabedoria. Em vez de expulsar o nosso semelhante para longe, não, os espirituais traz o nosso semelhante para próximo do Criador Yahweh, mostrando ali a verdade, corrigindo ele, mas como eu falei, de forma mansa, humilde, mostrando para aquela pessoa que ela pode se arrepender, se ajoelhar, pedir perdão ao Eterno e não cometer mais aquele erro. Pode cada dia, dia após dia, ir ali ensinando com mansidão, com sabedoria, com paciência. Ninguém entende tudo rapidamente, irmãos. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então nós temos que compreender isto, para que nós não possamos estar agindo de forma errada e que desagrada ao Criador Yahweh. Porque aqueles que agem com tal arrogância, não estar com o Espírito de Yahweh, não está em Yahweh nem Yahweh estar nele. Aqueles que não têm paciência com os seus semelhantes, com seus familiares, não têm o Espírito do Criador, infelizmente. Não é porque a sua família não entende como você, não pensa como você, que você tem que agir com eles com arrogância, expulsando eles, ficando de mal deles. Isso não é exemplo de um servo, de uma serva. Isso não é exemplo de servo e serva que tem o Espírito do Criador. Isto é algo trevoso. Trevoso. Tal familiar não compreende como eu, tal colega não compreende como eu. Mas não é por isso que eu vou tratá-lo mal, que eu vou tratá-la mal, que eu vou parar de falar com ele, que eu vou agir com soberba, com arrogância, que eu vou bloquear, que eu não vou falar mais. Não. Se você está agindo assim, sinto muito, você ainda não recebeu o Espírito do Eterno. Yahushua Mashiach nunca agiu dessa forma com seus inimigos, com seus perseguidores. Antes, o que ele fazia? Ele orava pelos seus perseguidores. Pedia para que o Eterno os perdoasse. Assim temos que ser nós. Tal parente meu não concorda como eu, não pensa como eu penso, não segue o que eu sigo. Ok, vou orar pela vida dele, vou jejuar pela vida dele. Ainda vou ser gentil com ele. Tal colega meu não pensa como eu. Os meus semelhantes pensam de forma que não é como a minha. Então eu não quero saber, vou tratar mal. Não. Oremos pelos nossos semelhantes. Oremos, entregamos cada um deles na mão do Eterno, oremos pelos nossos familiares. Não é nos afastando deles que nós vamos dar exemplo de quem é Yahushua, de quem é Yahweh. É dando bons exemplos na prática, nas ações, assim como a palavra ordena aos que carregam verdadeiramente o Espírito de Yahweh, os corrijam com mansidão. Como a palavra está nos dizendo, irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós os espirituais corrigi esse tal com o espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo para que também não sejas tentado. Então veja, muitas das vezes, quando nós agimos com arrogância,
com os nossos semelhantes só porque eles ainda não aceitaram a verdade ou não ainda compreenderam. Muitas das vezes, quando a gente age com essa arrogância, os expulsando de perto de nós, ficando sem falar com ele, muitas das vezes nós agindo assim, nós podemos armar uma própria cilada para os nossos pés. Porque você está só olhando ele e esquecendo de olhar para você mesmo. E se você faz isso, a palavra está dizendo cuidado para que você não caia no seu próprio laço. Então nós temos que aprender a nos observar primeiro, a cuidar de nós espiritualmente primeiro, para que nós mesmos, em vez de estar cuidando de nós, estar olhando a vida do outro e esquecermos da nossa. Tão preocupado em agir com tanta arrogância, tão preocupado em expulsar todos de perto, sem nenhum tipo de sabedoria, que pode cair no seu próprio laço. E a palavra está dizendo cuidado. Porque quando a gente age com tamanha arrogância, o laço está lá na frente para nos fisgar. Então vamos olhar para nós mesmos primeiro. Vamos olhar para dentro de nós. Como a palavra está dizendo, ó, cuidado. Aqui, ó, cuidando de ti mesmo. O que o Eterno está dizendo? Olha para vocês primeiro. Olha para vocês primeiro. Para que lá na frente vocês não caiam numa tentação ou num laço. Não esqueçam vocês mesmos de se corrigir. Porque quando, irmãos, a gente esquece de se corrigir, quando a gente deixa a soberba e a ignorância entrar dentro de nós, a gente se esquece da gente mesmo se corrigir. E aí a gente não percebe o quanto de soberbo nós estamos sendo, o quanto de ignorante nós estamos sendo, muitas vezes o quanto cruel nós estamos sendo, porque a gente se esqueceu de olhar para nós mesmos, a gente se esqueceu da gente mesmo tirar o argueiro e a trava dos nossos próprios olhos. Então o Eterno está dizendo, cuidado, olha para vocês, cuidado. Cuida de vocês mesmos, para que lá na frente o laço não pegue vocês. Procura vocês limpar o coração de vocês, limpar a mente de vocês, para que vocês possam cuidar dos semelhantes de vocês de forma correta, para que vocês possam cuidar dos semelhantes de vocês de forma espiritual, com espírito de mansidão, corrigindo eles com inteligência, corrigindo eles com sabedoria, dizendo para eles o erro que eles cometeram, mas de forma sábia. E para a gente conseguir fazer isso, nós temos que primeiro nos corrigir. Olhar para dentro de nós, ver aonde tem lama, ver aonde ainda tem podridão, ver aonde tem arrogância e procurar tirar isso de dentro de nós. Porque antes da gente querer dar um exemplo para o próximo, nós primeiros temos que ser o exemplo. Se você quer dar exemplo para a tua família, você primeiro tem que ser o exemplo dentro dela. Se você quer ser o exemplo dos teus filhos, você primeiro tem que ser o exemplo para eles. Eles têm que ver esse exemplo nas suas atitudes, na forma que você fala, na forma que você age. Não adianta dizer, eu sou um bom exemplo, mas as suas atitudes dizem ao contrário. A maneira que você age diz ao contrário. A maneira que você fala diz ao contrário. Então eles nunca vão te enxergar como exemplo, porque você age totalmente ao contrário do que você diz. Você se contradiz. Então nós temos que ter cuidado com isso. Quer dar exemplo? Então primeiro seja exemplo. E para a gente ser exemplo, é como a palavra está dizendo, a gente tem que cuidar de nós primeiro, olhar para nós primeiro, corrigir nossas falhas, nossos erros.
Pedir para Yahweh em oração: ó Pai Altíssimo, no nome do Mashiach Yahusha, tira de dentro de mim toda a podrice, todo o lamaçal, toda a soberba, toda a arrogância. Olha, sonda o meu coração, se nele houver maldade para com o meu semelhante, para com a minha família, tira. Se nele houver maldade, arrogância para com o meu semelhante, para com a minha família, tira toda essa sujeira de dentro de mim, para que eu possa ser exemplo para o meu lar, para a minha família, para os meus semelhantes, para que eu possa levar o teu nome de forma sábia, o nome do teu filho, para que a tua palavra chegue de forma limpa, pura e verdadeira, para que eu alcance vidas para ti. É assim, irmãos. É em oração, nós pedimos todos os dias em oração para que Yahweh tire de nós toda a podrice, toda a sujeira. Por isso que a gente tem que estar sempre nos observando, nos olhando. Primeiro a gente tem que tratar de nós, para que quando chegar alguém que precisa ser tratado espiritualmente, nós possamos agir com sabedoria. Para que quando bata uma pessoa na minha porta pedindo ajuda, mesmo que não pense como eu a ajude, eu não venha com arrogância: não vou ajudar porque você não pensa como eu, porque você ainda não é um servo, porque você ainda não é uma serva. Não, isso não é atitude que se tome, não, é bater: tá precisando de ajuda, tô aqui para ajudar. E essa pessoa vai nos ver de forma diferente. Ah, mas ela me ajudou, mesmo eu sem pensar como ela pensa, mesmo eu sem seguir o Criador que ela segue, mas ela me ajudou, então eu vou procurar mais conhecer desse Criador, porque esse Criador que ela serve é que faz ela ser assim, bondosa, caridosa, ajudando uma pessoa que pensa diferente. É assim que as vidas vêm se aproximando, é assim que você vem trazendo ela para o eterno. É com bons exemplos. Veja que Yahusha Mashiach arrastava as vidas para perto do eterno porque ele dava exemplo. Ele orava pelos seus semelhantes, por aqueles que pensavam totalmente diferente dele, mas ele estava orando por aquelas pessoas. Ele estava ali pregando a verdade, sem passar a mão no erro de ninguém, mas falando de forma extremamente sábia. Quando ele era apredejado, ele não apredejava de volta. Mas hoje em dia não, quando nós somos apredejados por alguém, a gente já bloqueia ela. Quando alguém vem colocar uma fala, muitas das vezes, a gente não tem a paciência de escutar o que aquela pessoa quer dizer, já vai logo expulsando do meio. Não é isso que o Mashiach fazia. Não é assim que nós conseguimos trazer as vidas para perto. É suportando os nossos semelhantes com sabedoria. Isso não significa que nós vamos agir igual a eles. Não, nós vamos mostrar para ele como um servo age, como uma serva age, mas de maneira sábia. De maneira sábia, assim como o Mashiach fazia. E não é chutando para longe que nós conseguimos. Não é agindo com arrogância, não é ficando de mal das pessoas, irmãos. Para você entrar no reino do céu, você não pode estar de mal de ninguém nessa terra. Você não pode estar de mal com um familiar teu. Você não pode estar de mal com um semelhante lá fora, irmãos. Não dá para entrar no reino dos céus, irmãos, sem corrigir esses erros, sem corrigir essas falhas. Não dá para entrar no reino dos céus se não for como está escrito aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Tendo o espírito de mansidão, sendo totalmente espiritual. Nós temos que ser totalmente espirituais na maneira de agir, na maneira de falar com o nosso semelhante, irmãos. Só assim nós deixamos exemplos no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Por mais que eles não aceitem, mas o exemplo vai ficar, irmãos. Ah, se não aceito, então eu não quero saber mais do meu parente, da minha parenta. Se não aceito, eu também não quero mais saber mais do meu semelhante. Não é assim que se dá exemplo. Se eles não aceitar, tudo bem.
Aí é entre eles e o eterno, mas você não precisa ficar com ódio em seu coração e com raiva de ninguém sem falar com as pessoas. Se não aceita, tudo bem, ninguém obriga ninguém a nada, mas nós não temos que agir dessa forma, com raiva, com ódio, com o nosso semelhante ou com algum familiar. Não, não, não. Olha, se você não aceita, tá tudo bem, mas eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te amando, te respeitando. Pro que você precisar, conte comigo quando você precisar. É esse exemplo que nós temos que deixar. E essas pessoas começam a refletir depois. Poxa, eu não penso igual a ela, ou eu não quero ao Criador, mas ela continua me estendendo a mão. Então lá na frente essas pessoas vão refletir, vão lembrar das boas ações que nós tivemos, e lá na frente elas podem sim se arrepender. Não é no nosso tempo, é no tempo do eterno. Mas até esse tempo do arrependimento chegar, nós temos que ser pacientes e pessoas sábias com os nossos semelhantes, com os nossos familiares. Não ficar de mal de ninguém, isso não pertence a nós. Nós não temos que ter isso em nosso coração, irmãos. Temos que ter um coração puro, um coração limpo. Ah, mas é meu inimigo. Que ele seja o seu inimigo, mas você não pode ser inimigo dele. E se um dia o seu inimigo bater na sua porta e te pedir ajuda, você tem que ajudar. O que a Ausha ordenou? Amais os vossos inimigos. Por que ele disse isso? Ele está dizendo, porque é com o amor que vocês vão mostrar a diferença, e não com agressividade. Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Porque é assim que a Ausha fazia. Porque amar, só quem ama a gente é muito fácil. Amar, só quem entende como a gente pensa é muito fácil. Mas o amor verdadeiro é demonstrado. É quando nós somos, muitas das vezes, abandonados. Muitas das vezes com aquela pessoa que é rebelde conosco. Mas o seu amor é tão grande, você tem um coração tão puro que você passa por cima de tudo isso e continua ali, disposta a ajudar quando aquela pessoa precisar. Porque o mal não está em você. Nós temos que entender, o mal não está em nós. Muitas das vezes o mal está com aquela pessoa. Então não tem a ver com você. O seu coração tem que estar ali, puro, limpo. E se o mal está naquela pessoa, que você ore ao eterno. Entregue aquela pessoa nas mãos dele. Mas você mesmo não tem que devolver o mal com o mal, rancor com rancor, ódio com ódio. Não. Ah, fulano me odeia. Ah, meu pai tem benevolência daquela pessoa. Mas se um dia ela precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. Ah, fulano não pensa como eu. Tudo bem. Mas se um dia precisar, estou aqui para ajudar. Se me der bom dia na rua, vou responder de volta. Bom dia. É assim que a Ausha Mashiach agia. É assim que nós temos que agir, porque só assim nós conseguimos tratar as vidas, dando exemplo verdadeiro, sendo pessoas espirituais e fazendo como Yao diz. Corrigir aquele que cometeu uma falta com mansidão e sabedoria, Gálatas capítulo 6, versículo 1, e cuidando de vocês mesmos, para que lá na frente vocês mesmos não caiam nos próprios laços. Então, veja que palavra tremenda que o Eterno está nos dando. Isto é maravilhoso. Então, o Eterno, Ele é perfeito, irmãos, em toda a correção que Ele vem fazendo com cada um de nós. Veja como Ele vem nos tratando de forma tão perfeita, de forma tão sábia. Isto é maravilhoso.
É por isso que nós temos que estar sempre meditando nas Escrituras. Ela é o mapa que nos guia. Louvado seja o Eterno. Então que esta palavra desça como um grande maná em tua vida, em minha vida, que nós viemos nos alimentar deste maná que nos foi entregue. Então veja que coisa linda. A palavra veio nos trazendo no início como suportar as provações, as tentações, as lutas com perseverança, e no final ela vem abraçando todo o resto e dizendo que nós, os espirituais, cuidamos dos nossos semelhantes com sabedoria, inteligência e mansidão. Que nós, os espirituais, tratamos de nos limpar nós mesmos primeiro e sermos bons exemplos primeiramente. E olha como o Eterno é bondoso conosco. Ele não dá uma aprovação maior do que nós possamos suportar. E quando nós somos provados, é para que lá, naquele grande dia, nós possamos ser aprovados. Então ele está dizendo, não corram das provações. Olha que palavra perfeita, olha que alimento ungido, olha que alimento puro nos foi dado no dia de hoje, como uma água sem mancha, sem lodo. Assim é esta palavra. Ela não tem mancha, ela não tem lodo, ela veio para me purificar, para te purificar neste dia. Ela veio para esclarecer a tua mente, os teus olhos. Ela veio para tirar a cegueira da minha mente, a cegueira dos meus olhos. Ela veio para tirar a cegueira da tua mente, dos teus olhos. Ela veio para nos corrigir, para nos purificar, porque nós estamos aqui nesta caminhada para ser corrigidos, purificados, para que possamos ser dignos de entrar no reino dos céus. Então, louvado seja o Altíssimo por esta palavra. Louvado seja o Altíssimo pela tua vida. Porque você está aqui com o coração aberto, quebrantado, recebendo esta palavra. Porque você está aqui disposto a aprender mais e mais. Porque você está aqui disposto a ser purificado, transformado. Porque você está aqui disposto para ser um filho fiel cada dia mais. Para ser uma filha fiel e obediente cada dia mais. Porque você está aqui observando a palavra do Criador Yahweh e descobrindo tudo aquilo que é da vontade dele, que ele quer que nós façamos para o agradar. Louvado seja Yahweh por este momento tão precioso. Louvado seja Yahweh porque ele nos escolheu como primícias para receber tal palavra abençoada, como ele vem nos dando, vídeo após vídeo, tem vindo palavras que são preciosas, e ele escolheu a nós para dar tamanho tesouro, para dar um alimento tão puro. Ele escolheu a mim e a você. Se sinta privilegiado de receber esta purificação, esta palavra. Louvado seja o Eterno, Yahweh. Que esta palavra seja colocada em nossa mente e no nosso espírito, que nunca mais nós venhamos esquecer dela. No nome do Altíssimo Yahweh, no nome do Salvador Yahushua Mashiach.